Olá, meus queridos e minhas queridas. Vou poder chamá-los agora como os terráqueos, né? Aqui quem está falando é o Messias, o astro do céu, ou também pode ser o Elídios Faraó. Bem, meus queridos, um pouquinho de humor no meu trabalho também não atrapalha, não é verdade? Não é bom a gente rir? Eu até gostei que esse negócio de pôr esse símbolo aqui assim, ó. O Homem-Aranha também começou assim na casa dele, escolhendo a roupa dele que ele ia usar, né? Os Anunnaki diz que eles chegavam nas naves espaciais deles, que eram carros espaciais, eles chegavam com as suas roupas de peixe, né? Tem lá no livro. O livro perdido de Enki, Memórias e Profecias de um Deus Extraterrestre. Bem, senhores, agora nesse vídeo eu vou falar de uma coisa muito importante, que também já foi até tema de filme, que é o filme De Volta para o Futuro, não é? Então teve o filme De Volta para o Futuro. Então tinha o McFly, tudo lá, o cientista que construiu o carro, né? Então essa viagem no tempo, ela é feita em veículos, né? Num carro. Porque a viagem aqui na Terra, nós não pegamos o carro aqui, ou um avião, ou um navio, saímos de um ponto para outro. A viagem no tempo, ela também tem que ser em alguma coisa. E ela acontece, ela é real, é possível viajar no tempo. E esse tema desse livro vai tratar sobre isso, sobre a viagem no tempo, tá? E lá no livro Perdido de Enki, eles falam dos carros, naves deles, né? Os carros espaciais. Então eles vieram à Terra com seus carros espaciais. Inclusive faziam garagens e pistas de aterrissagem de seus carros, como foi lá na planície do Egito, onde tem as pirâmides do Egito, né? Aquelas pirâmides, elas serviam como balizas para os carros dos Anunnaki. Inclusive há pirâmides em outros cantos do planeta. Vocês sabem disso. Há pirâmides lá na Índia, há pirâmides no Peru, desses povos incas, dos antigos. Então realmente esse povo sumiu de uma hora para outra, por causa que tem aí as explicações estão no livro Perdido de Enki, que foram os povos Anunnaki, e os Anunnaki eles deixaram o nosso planeta, um pouco deles, e outros ficaram, tá, sendo governantes e sacerdotes, como está escrito lá no livro. E como que pode ser, Lídia, essa viagem no tempo? A viagem no tempo, ela é possível da seguinte forma. No livro diz que o Enki e o Enlil, eles, com o seu carro, com a velocidade da luz, é lógico, eles deram voltas em volta do globo, da Terra. Tá? Tem uma passagem lá que diz, olha, nós usamos os nossos carros e nós demos volta em volta da Terra. E como os carros deles tinham velocidade da luz, eu acredito que eles deveriam esperar um momento adequado para essa viagem no tempo. E tem vídeos no YouTube, nos canais que eu assisto, e cientistas e pessoas que já falam de um portal que permite essa viagem no tempo, chamado de caminhos de minhoca. Esses caminhos de minhocas, eles se abrem e no momento que eles estão abertos, você pode entrar e você pode viajar no tempo. Então a viagem no tempo, ela é possível. Inclusive no livro de Enki está escrito assim, o futuro está no passado. Não tem uma passagem que diz assim, ó, você encontra o futuro no passado. Então eu acredito que
os Anunnaki, né? O Enki e o Enlil e mais a irmã deles, eles viajaram no tempo, e por isso que os escritos agora que foram encontrados pelos Aksharias, Citizen, me perdoa se eu estiver falando o nome dele sem ser corretamente, você me perdoa, me desculpa. Zacharias Sitchin. O T é bem, Sitchin. O T é praticamente mudo no inglês quando ele está sozinho. Então o que acontece? Eu acredito que eles viajaram em alta velocidade da luz, puderam, aproveitando esses buracos de minhoca que entram, que permite essa viagem no tempo, e o Enki, ele relatou no que ele tinha disponível lá, as primeiras escritas, que são nas tabuletas, as tabuletas encontradas lá nas antigas Mesopotâmia, que é a área dos Sumérios, lá nas cidades dos Sumérios, né? Então essas tabuletas que foram escritas, né, detinham conhecimentos diários deles, dos habitantes das cidades antigas, né? E também os escritos sagrados dos Anunnaki, os líderes, né? Depois vem o filho de Enki, que é o Marduk, né? As escrituras sagradas deles, eles fizeram nessas tabuletas, com o escriba, pessoas que ensinaram para eles o idioma da época, né? Inclusive os Anunnaki são os responsáveis por criar os diversos idiomas hoje que nós temos. Por quê? Porque quando o Marduk tentou construir uma torre para poder ligar o céu e a terra, ele queria usar muita mão de obra de todos os povos. Aí os outros governantes dos outros povos diz para ele, olha, vamos inventar línguas diferentes aqui para ele não conseguir comunicar e não tentar esse intento. Então é complicado isso. Por isso que hoje, quando eu falo no meu livro Altíssimo Deus dos Deuses, que a fronteira vai estar aberta aqui para o Brasil, para os Estados Unidos, para as pessoas virem morar aqui, mas é bom que elas aprendam o inglês, o português, né? Se os chineses tiverem facilidade, e eu acredito que tem, que os chineses são muito esforçados, é um povo muito bacana de se trabalhar, né? Por isso que as empresas americanas escolheram construir as suas principais indústrias lá na China, que é um povo que produz muito bem e num preço justo, né, o trabalho deles. Se o pessoal chinês quiser aprender o português e os que tiverem saber o inglês, para ter facilidade para morar aqui no continente americano, as portas vão estar abertas para vocês e para os ingleses também, todos os que falam o idioma inglês. E quem não sabe o inglês e quiser vir para cá também, é só aprender o inglês ou o português, que vai ser as línguas predominantes aqui no continente da América. Tá? Então eu acredito o seguinte, que eles viajaram no tempo e eles conseguiram ver e registrar. Por isso que está ocorrendo tudo de acordo que está lá naquelas tabuletas. As pessoas vão ficar impressionadas. Nossa, realmente, olha. Então eu acho que é o seguinte. Existe uma escritura sagrada que diz que para Deus um dia é como 1000 anos. Vocês sabem disso, não é? Tem lá, para Deus um dia é como 1000 anos. Então os deuses, né? Os deuses, eles usavam seus carros espaciais e aproveitavam essas aberturas do tempo, do espaço-tempo, e passava com seus carros espaciais e viam o futuro. E registrava depois. E aí o que acontece? Por isso que está escrito no livro Perdido de Enki. Olha, o futuro você encontra no passado. Está escrito no passado. Né? Não sei se está bem assim, mas o futuro está no passado. Por isso que nós vemos com tanta exatidão a escritura de Isaías sendo cumprida na minha pessoa, com tanta exatidão. Por que Isaías sabia disso? Porque ele foi instruído por quem que viajou no tempo e olhou o que ia acontecer. Entendeu? E eu acho que é o seguinte, que esse buraco de minhoca, ou essa possibilidade de viajar no tempo, tem maior facilidade em algum tempo da história humana. Vocês sabem que o nosso sistema solar, nós seguimos
Existem as eras, né? Existem as eras. A era de Aquário, que nós estamos agora entrando, né? Eu sou o representante maior dessa era de Aquário. Mas dos profetas anteriores nós tivemos a era de Peixes, tivemos a era de Carneiro, de Touro, né? E até a era de Leão, que foi por isso que eles fizeram a esfinge lá no Egito. Não é? Então, quando eles fizeram a esfinge no Egito, com a imagem do leão e a cara de uma pessoa, tá? Tem que estar com o livro na mão. Eu não estou com ele aqui, mas nós vamos encontrar o nome. Eles fizeram a cara do que foi responsável pela construção das pirâmides e da excelente obra da esfinge, representando o início da era de Leão, não é? Então eles puseram, aí até Marduk, que volta de um exílio que ele teve, ele briga com o pai dele, com o Enki. Pô, você me promete as coisas e vai colocar a face do construtor aí que eu preciso saber, vocês me perdoam, eu ainda não consultei, mas eu vou colocar na descrição desse vídeo. Vai homenagear ele, não vai me homenagear? E aí, sempre os Anunnaki, e principalmente os considerados deuses, os primeiros que chegaram na Terra, que é o Enki, o Enlil e a irmã deles, eles faziam ali entre si uma pequena reunião e as dúvidas maiores eles encaminhavam para onde? Para o planeta Nibiru, para o pai dos três, tá? Eles eram de mães diferentes, mas eles eram descendentes direto do rei Anu, que era o governante de Nibiru. E ele decidiu, e o governante lá, quando ele não tinha de imediato a resposta dele, ele sentava com o conselho dos nibiruanos e ali debatia se aquele tema estava já nas escrituras dele, nas tabuletas deles, nas escrituras deles, porque eles são muito mais avançados que os terráqueos. Por você ter uma ideia, eles vieram para cá. E eles que vêm nos aperfeiçoando. Então os Anunnaki eles estão muito mais à frente. Se em eras passadas eles já tinham os carros espaciais deles, eles são, de certo, deve ser os que estão aí nessas naves enormes que estão sendo vistas aí. Ah, mas Ilídio, agora você entrou com naves, carros espaciais, naves, disco voadores. Meu querido, isso aí eu te falei para você. Eu tô fazendo esse vídeo que eu tô pensando que eu tô sentado aqui, ó, com pessoas que já estão em condições de ouvir o que eu tô falando. Agora, se você é tão ignorante que não teve condições de acreditar nesse tanto de vídeo que está mostrando aí, de tantas aparições que tem de OVNIs aí, até as Forças Armadas Americanas, a Força Naval Americana, divulgou vídeo desses turvelinhos, eles chamavam turvelinhos. Inclusive o profeta Isaías, ele cita esse carro turvelinho nas escrituras, nos capítulos das escrituras do profeta Isaías, está lá, turvelinhos. Esses turvelinhos, eles já existiam. Imagina agora que esse tanto de tempo que nós estamos aí gateando. Mas, Ilídio, você está variando. Por que eles então esconderam essa tecnologia e deixou nós avançarmos sozinhos? Aí tem uma outra escritura, que são os áudios a Cabala para estudantes. No livro de Cabalas de estudantes, para estudantes, diz que o Criador, ele resolveu enterrar a verdade. Tá? Enterrar a verdade. Enterrar a verdade. O ser humano, só nesse início de era, depois de 6.000 anos, que era previsto, que agora chegou a era do Messias. Os judeus já sabem do que eu estou falando. Então eu estou sentado aqui numa corte aqui com vários estudiosos da Bíblia. Então a Cabala diz o quê? Na vinda do Messias, essa verdade ia ser revelada.
Essa verdade foi enterrada lá. Eles até acharam assim, nossa, vai fazer isso, vai deixar o povo sem instrução, sem nada. Falou, olha, vão ter que andar nas trevas. E vão ter que obedecer aos que estão parecendo com a luz. Porque precisa disso aí. Tá? Precisa disso aí. Então a verdade foi enterrada. Agora ela está sendo revelada. Eles não tinham nem como revelar. Eles não podiam. Até se eles pudessem, eles não podiam. Para vocês terem uma ideia, como que Deus falou com Moisés? O Deus Enki, tá? Como que falou com Moisés? Não foi numa moita? Porque eles fizeram um acordo entre os deuses, o Anunnaki, entre os três. Olha, nós não podemos instruir os humanos. E aí, o Enki, ele desobedece. Não totalmente, ele é inteligente. Ele chama o Siasudra, porque Enlil decidiu destruir a terra, os humanos, no dilúvio, que foi a placa do Antártico, que cedeu lá e o oceano inundou tudo, levou lama e tudo, destruiu as cidades que estavam lá. Era para ter acabado a humanidade, mas não acabou. Por quê? Porque Enki instruiu o Ziasuda, tá? Que é o Noé da Bíblia, para construir um barco, para eles poder salvar a humanidade. Então ia entrar a família do Ziasuda e o Enki e mais a irmã dele, que era uma doutora lá dos Anunnaki, eles separaram os genes de cada criação de ser vivo que eles queriam salvar. Por isso que nós chamamos que era a Era de Gêmeos. Tá? A Era de Gêmeos. Houve essa era. Então, de 2 em 2. Vamos pegar 2 de cada espécie. Então, por quê? Às vezes era o macho e a fêmea. Para depois do dilúvio, das águas abaixarem, eles reconstituíssem novamente os seres vivos sobre a terra. Aí o Ziasudra foi construir o barco, diz nos vídeos que o barco é redondo, tá? Porque era a característica dos barcos maiores da época, tá? Então tem tudo isso. Isso aí tem vídeo, vocês podem estar buscando sobre isso aí. E como que o Enki falou com o Ziasudra? Para salvar o Ziasudra era filho dele, com uma terráquea. O Enki colocou o sêmen dele no livro de Jiretim, numa terráquea. Não era uma Anunnaki, não era uma de Nibiruana, era uma terráquea. Então, são semideuses. E ele tem as tendas, né? Eles viviam em tendas, então separava a tenda ali, e ele falou, olha, eu estou falando aqui separado com você aqui, não estou falando para você, eu estou falando aqui para a parede aqui. Se fosse eu aqui em casa, para a pessoa não poder escutar, me ver, e o Enki foi inteligente, né? Olha, eu vou obedecer o Enlil, mas não totalmente. O Enlil ficou até bravo quando depois viu o Ziasudra com a família dele fazendo um churrasquinho, né? Comemorando, nós nos salvamos, o monte da salvação, onde o barco parou, e o Ziasudra com a família fez um churrasquinho ali, né? Aí o Enki e o Enlil estavam andando, estavam voando, sobrevoando, e aí eles sentiram o cheiro daquele churrasco. Mas o que está acontecendo? Alguém salvou? E foi descoberto também outros que se salvaram. Alguns povos que o Marduk conseguiu, né, salvar algumas partes deles. Então, o que acontece? Eles já viajaram no tempo. Então, por isso que o futuro está no passado. Por quê? Porque eles viajaram no tempo. Esses carros espaciais que eles já tinham, a velocidade da luz permitia, e talvez em tempos específicos desses buracos de minhoca, eles poderiam viajar no tempo e ver o que ia acontecer. Talvez até ficar e também definir os tempos. Porque agora eu vou entrar aqui, estou continuando a falar sobre você, estou continuando a falar com vocês, com conversa com sábios. Tá? Quantos papas hoje nós temos? Nós temos 2 papas. Um é um papa emérito, mas 2 momentos da igreja que tem 2 papas.
Duas renunciando. Agora nós estamos com essa renúncia. Então nós temos um Papa alemão que fala vários idiomas, tá? Que é o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, tá? E nós temos, que é o emérito, e nós temos o Papa Francisco, que saiu aqui da Argentina, tá? A Terra e o mundo é dividido em mundo superior e mundo inferior. Abaixo da Terra é chamado mundo inferior. E para cima da Terra é considerado para os espíritas como o mundo superior. Allan Kardec, isso aí você pode ler, os espíritas tem tudo isso aí, tá? Mundo superior, mundo inferior. É que são pessoas menos avançadas, pessoas com mais dificuldade de se avançar. Por isso que os salvadores, eles têm que passar por essas áreas mais difíceis, de pessoas com menos instrução, para poder ajudá-los até se tornar um Deus entre eles e levar a sabedoria para eles. Por isso que eu estou aqui no Brasil e Mike Rios antes viveu lá nos Estados Unidos. Lá que a Europa, essas coisas já são países mais desenvolvidos. Tá? O mundo superior, considerado mundo superior. E aqui abaixo, vocês sabem os problemas da África, os nossos problemas aqui da América Latina e tal. Agora é uma América só. É um continente americano. Nós vamos criar igual fizeram a integração com a Europa, nós vamos fazer a integração aqui com os países da América. Então o que acontece? Voltando então, são dois papas. Um representando o mundo superior, que é o Papa Bento XVI, e outro representando o mundo inferior. São dois sacerdotes. Dois sacerdotes. Lembra que os Anunnakis eles ficaram aqui como governantes e sacerdotes em construções de templos que foram feitos para eles? Não é? Não tem a Casa Branca lá? Não tem aqui o Palácio da Alvorada? São palácios. Os governantes moram em palácios. Querendo ou você não querendo, eles moram em palácio. Tá? Então, se você for lá na casa do bispo, ele mora num palácio. O Dom Lanza mora numa casa maior lá. Por quê? Porque eles são descendentes desses Anunnakis. Eles teve o direito de ter... Eles estão aqui para nos ajudar a evoluir como humanos. Então tem esses dois. E o que acontece? Eu acho que saiu aqui a bateria, mas eu não sei se vai parar. Você me perdoa que saiu a mensagem aqui que a bateria está acabando. Mas eu vou colocar aqui, vou acabar esse vídeo falando assim mesmo. Vou colocar aqui para não acabar a bateria. Porque tá ficando bom o vídeo e eu não vou jogar essa parte primeira fora por causa de bateria. Eu posso fazer isso aqui. Porque eu ainda não estou com a roupa adequada para falar com todos os humanos, né? Os humanos, não é? Agora eu estou falando como se eu fosse o governador do universo. Mas diz, né, que o Messias é o rei do universo, né? Agora, entre nós temos a rainha Elizabeth II, tá? Tá lá com mais de 100 anos. O Papa Emérito Bento XVI com mais de 90 anos. Então são 92, 93, ela com 102, 103, não sei muito bem. Então eles detêm a sabedoria da vida. Agora, como esse povo vive lá nos palácios deles, e como eles podem ter viajado no tempo, tá? Eu nem sei. Por que não fala que os deuses, um dia para os deuses é como 1000 anos? E se o Papa Francisco, o Papa Bento XVI e a Rainha Elizabeth II for o Enki, o Enlil e a irmã deles? Tudo é possível. Eu não sei, eu vou descobrir isso agora. Entendeu? Vou dar essa notícia para vocês. Porque o ser humano, ele foi criado para a vida, não foi criado para a morte. Jesus falava assim, o profeta, eu sou o caminho, verdade e vida. Quem me ouve não morrerá, viverá eternamente. Então, é possível esses caras estarem vivos aqui ainda. Eu não tenho certeza que... Você conhece o passado de criancinha do Papa Bento XVI? Você conhece o passado de criancinha do Papa Francisco? Eu fiz só uma fotinha dele lá, quanto mais antigo, mais escuro assim.
Mas ele pode ter muito bem tirado essa foto aí em qualquer tempo da história. Porque se eles, na época da era de Leão e da era de Aquário, há 4.000 anos atrás, eles já tinham naves espaciais, vocês não acham que eles não tinham maquininha de filmar e de bater foto? Por isso que é encontrado. A arqueologia acha celulares, desenho de celulares, desenho lá nos templos egípcios de helicóptero. Nossa, como é que eles sabiam disso, né? Olha o desenho de um helicóptero, desenho aqui de um tanque de guerra. Ué, eles já eram evoluídos. Então, se eles já eram evoluídos, imagina agora. Eles que estão aí rondando aí. E eu acredito o seguinte, que nessa mudança de era, porque teve uma era, eu não sei confirmar para vocês, que está escrito lá no livro, eu acredito que foi na era de Carneiro. Se não foi de Carneiro, foi na era de Touros, que antes da de Carneiro houve a de Touros e depois também tem a de Leão antes. Então, a esfinge foi para marcar o início da era de Leão, né? E tem um início de uma era lá no livro do Perdido de Enki, que o rei Anu e a sua esposa, a esposa de Anu era Antu, eu acho que é isso mesmo. Eles viajaram de Nibiru e vieram à Terra. E eles até construíram uma casa para eles, um palácio para eles viver nesse tempo que eles iam ficar aqui na Terra. Ver o que os filhos deles estavam fazendo junto com os Anunnakis aqui. E os primeiros terráqueos, os primeiros humanos que eles criaram, que eles desenvolveram para realizar o trabalho, para desenvolver a humanidade. Então o que acontece? É nessa mudança de era que nós estamos agora, que pode ser a abertura desse buraco aí de minhoca que eu tenho falado, e essa aproximação deve ser uma aproximação entre o planeta Terra e o planeta Nibiru, né, que nós estamos aí também falando sobre isso. Eu acredito que, pela construção do país da Itália, os prédios lá são tudo pequenos. Tá? Eu acho que tem uma finalidade daqueles prédios lá na Itália, principalmente em volta do Vaticano, ser tudo pequeno, para facilitar descer e subir carros espaciais lá, agora nessa era da luz. Inclusive, se você conhece a praça, se você já foi lá no Vaticano, eu já fui lá, eu posso te falar do jeito que é, antes de chegar ali nas colunas da Basílica de São Pedro, tem ali as colunas lá, né? E um palacéu. Quem já foi lá no Vaticano viu como é que é lá. É tudo muito lindo. Então, e tem a avenida que dá de frente pro palácio lá, de frente àqueles pilares. Eu acho, tá? Eu tenho quase certeza, 90% de certeza, que o Vaticano ele foi construído como uma garagem de naves espaciais para essa mudança de era que nós temos agora. Então, eu não sei, eu posso estar enganado, mas agora na Páscoa, talvez nós podemos ter vários carros espaciais, carros com mais tecnologia avançada, como que viaja a velocidade da luz, que estão sendo vistos aí até pela Força Naval Americana, filmados vídeos. Gente, eu estou tratando com pessoas aqui que já sabem disso. Então, esse pessoal deve estar vindo aqui, nessa mudança de era importante. E eu acho que, inclusive, o nosso governador, o nosso presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele tem essa relação com esse pessoal aí poderoso aí, porque como está lá no livro Perdido de Enki, o futuro está no passado. Então, se no passado aconteceu tudo isso e agora está acontecendo de novo, então esse pessoal do Anunnaki, essas coisas, essa vinda aqui, inclusive quando Jesus foi crucificado, quando Jesus estava pregando a palavra dele, no tempo dele, o profeta Jesus disse que rasgou o céu uma voz: esse é o meu filho, escutai-o. Agora eu não sei como que eles vão fazer para que
essa volta gloriosa minha aconteça. Eu acho que vai ser um acontecimento maravilhoso, que inclusive eles já estão falando para todo mundo ficar em casa com esse coronavírus aí com medo de morrer, para eles assistir, que vai ser as imagens mais extraordinárias que eles estão fazendo no céu, com as naves deles já, tá? Só você que não tá vendo, tá todo mundo filmando aí, todo mundo vendo, querendo saber. Na hora que chegar essas naves, tiver essas pessoas descendo, esses nossos irmãos de outro planeta, nós vamos aí, muitos vão falar assim, nossa, que mundo que é isso? É o mundo da era de aquário que você está entrando, terráqueo, chamar você de terráqueo, tá? Não se assusta, terráqueo, quando você vê Estados Unidos, Rússia, com seus carros com a velocidade da luz, aparecendo aí o Donald Trump, o nosso governador da Rússia lá, o Vladimir Putin, chegando lá com o seu carro, o seu turvelinho, à velocidade da luz. Eu não sei, talvez já esteja, ou talvez a gente possa fazer uma troca com produtos que a gente tem aqui e compre essas naves deles lá de outro planeta, não é? Então, pessoal, se eu tiver alguma coisa a mais para acrescentar nesse vídeo, eu vou pôr na descrição desse vídeo, tá?